Porque, queridos, antes de você ser exaltado por Deus, você vai passar uma fase onde você vai ser humilhado. E quando eu fui orar à noite, o Senhor começou a falar comigo. O Senhor falou assim para mim, que Deus ele tem o poder de mudar o tempo. Preste atenção. Deus tem o poder de mudar o tempo da sua vida. Não importa qual tempo você está vivendo agora. Se é um tempo de riqueza, de enfermidade, se é de saúde, se é de uma fase boa ou ruim. Deus tem o poder de mudar o tempo da sua vida. Amém? E enquanto eu orava, Deus falou comigo assim: através da humilhação, Vitor, eu tenho o poder de mudar o tempo da sua vida. Aquilo que é bom pode se tornar uma fase ruim, aquilo que é uma fase ruim pode se tornar uma fase boa. Tudo depende do querer, do propósito de Deus. E nessa oração Deus falou comigo assim: você vai colher um tempo daquilo que você se humilhou. Você vai colher um tempo daquilo que você se quebrantou diante da minha presença. Aí naquela oração Deus mandou eu ler 1 Pedro capítulo 5, versículo 6. E foi a partir dali que Deus me deu essa mensagem. E o texto diz assim: humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo. Isso quer dizer que existe um tempo preparado por Deus para aqueles que se humilham na presença dele. Existe um tempo, irmão, que Deus traz à tona para mim e para a tua vida, quando a gente planta a semente certa. Não importa a fase que você está vivendo, ou o tamanho da humilhação que você está passando. Se você plantar um tempo de quebrantamento, de sinceridade diante do Senhor, de humilhação diante dele, vai vir um tempo de exaltação para a sua vida. Você quer que Deus mude o tempo da sua vida? Sim ou não? Quem é que quer? Sinceramente, quem é que quer que Deus mude o tempo da sua vida? Está na sua mão. Nós estamos esperando o céu se mover, e o céu está esperando você aqui na terra se mover. Se você se mover com humilhação diante do Senhor, o céu vai se mover ao seu favor. Então esse texto de 1 Pedro, ele nos desafia a buscarmos a Deus com tudo que a gente tem, ou com aquilo que sobrou. Porque tem vendavais, tem lutas que só sobram da gente pedaços. Costumo dizer que muitas vezes a gente é como aquele soldado ferido, que a gente já não está mais apto para lutar na guerra, mas a gente tem que tomar cuidado para não morrer, para que venha um tempo de restauração e a gente fique apto de novo para a guerra. Amém? Então a humilhação, ela é a chave que tira você da vergonha e te leva para um lugar de honra. Não é verdade, Rodrigo? Hoje é fácil ver a vida do Rodrigo, mas lembra do dia que ele chegou e que ele estava desempregado? E o Rodrigo sai de casa de manhã para vender trufas pela cidade. Era o tempo da humilhação. Talvez as pessoas diziam que conheciam ele aqui na cidade. O Rodrigo saiu lá de Itatiba para vir viver isso aqui em Registro. Foi o tempo da humilhação. Mas todos aqueles que plantarem na sua vida um verdadeiro quebrantamento diante de Deus, existe uma bênção preparada por Deus ali na frente. Vai virar, irmão. A situação vai mudar. Deus vai mudar o tempo da sua vida. Deus vai trazer algo novo para a sua vida. Deus vai tirar você do fundo do poço. Porque a humilhação é a chave que tira você da vergonha e te leva para um tempo de honra. A humilhação é o que faz Deus mudar a estação da sua vida. Nossa vida é feita de estações até, estamos agora no inverno, daqui a pouco vem primavera. E assim vai, tem gente que gosta do calor, tem gente que gosta do frio, eu prefiro o frio. Mas Deus tem o poder de mudar a estação da nossa vida. Talvez você está há muito tempo pensando que a sua vida já não tem mais jeito, não muda, é a mesma coisa, você está cansado emocionalmente. Talvez você pense que Deus não tem algo novo com você. Mas se você acreditar nessa palavra primeiro e colocar ela em prática na sua vida, Deus vai trazer um tempo novo para você, para o seu casamento, para as suas finanças, para o seu ministério, para tudo aquilo que Deus tem para você e já prometeu para você. A humilhação mudou histórias de pessoas na Bíblia. Daqui a pouco eu vou falar mais um pouco sobre isso. A humilhação também é a chave de portas que estão fechadas.
Queridos, não fique inquieto. Não fique inquieto pensando no que você vai fazer depois, ou com uma ansiedade de fazer algo depois do culto. Preste atenção, porque Deus quer falar com você assim como falou comigo lá em casa. A humilhação, queridos, ela vai fazer Deus abrir portas que as pessoas nunca vão entender porque essa porta se abriu na tua vida. A humilhação diante de Deus é o que chama a atenção dele. Se você quer que o céu preste atenção, como já está, naquilo que você está vivendo e na onde você quer chegar, se humilhe diante do Senhor. Se você pegar a história do centurião, Lucas capítulo 7, a Bíblia diz que ele era chefe de soldados romanos, então ele tinha um poder, uma autoridade. Só que a humildade dele era tão grande que ele falou assim: Jesus, eu nem sou digno que o Senhor venha debaixo do meu telhado, só manda uma palavra, Jesus, e o meu servo vai ser curado. Aí Jesus falou assim: olha, nem Israel viu uma fé como essa, porque a humildade dele provocou o milagre. A nossa humildade gera em nós dependência total de Deus. Não é orar quando tudo dá errado. Quando a gente tentou 1001 coisas, pediu ajuda para meio mundo, tentou com 10 vereadores, aí a gente vai orar. Não. A humildade é você procurar Deus como a primeira e única saída da sua vida. A humilhação é que nos dá acesso a portas que estão fechadas. A humilhação também é o que nos dá acesso ao sobrenatural de Deus. Queridos, Deus ele não se manifesta porque tem alguém importante. Deus não se manifesta porque é um congresso ou não é um congresso. Deus se manifesta quando nós nos quebrantamos diante dele. Sabe por que muitas vezes você acha que congresso é melhor do que os cultos sem um tema, sem uma temática? Por causa da sua expectativa. Porque você vai para o congresso, você faz um tempo de jejum, você busca, você ora, você chega, é hoje que Deus vai falar comigo. Por causa da sua expectativa, da sua humilhação, do seu quebrantamento, aí Deus faz. Só que isso não deveria ser um evento, isso deveria ser rotineiro na nossa caminhada cristã. Então a humilhação, ela faz a porta do céu ser aberta. Preste atenção nisso aqui. Todo mundo conhece a história de Elias, não é? No tempo que Elias profetizou, gente, o povo estava em pecado, idolatria, a adoração que era para dar a Deus, eles davam a Baal. Então o que Deus fez? Deus usou Elias para que não houvesse chuva. Quando não tem chuva, tem colheita na plantação? Mexe com a economia. Então Deus mexeu na economia daquele tempo para trazer um tempo de humilhação e quebrantamento para aquele povo. E só depois de 3 anos e meio que houve chuva novamente. Então Deus ele tem um poder até mesmo, gente, de fechar a porta dos céus sobre a nossa vida, como ele fechou naquele tempo que não teve chuva, para nos levar para um lugar de quebrantamento. A gente fica desesperado, Deus não me vê, Deus não muda, não acontece. Mas não é que o céu não está se movendo, é porque você não está se quebrantando, você não está se humilhando diante do Senhor. Tem situações que você tem que ser extravagante. Se você quer que realmente algo mude na sua vida, você tem que fazer o máximo que você pode para ver aquela situação mudar. Ainda mais no contexto espiritual. Então o Senhor ele nos leva a um tempo de humilhação, porque Ele primeiro quer tratar conosco. Depois, tratando conosco, Ele vai operar milagres, maravilhas, vai abrir portas. Existe um tempo, irmã Miriam, que é o tempo da disciplina. O que é o tempo da disciplina? É o tempo onde eu estou colhendo os frutos dos meus erros. Esse tempo é amargo, porque é o tempo que eu quero fugir das consequências do meu erro. É mais fácil fugir, não é verdade? Só que se eu for humilde o suficiente e aceitar a correção de Deus, aceitar o tratar de Deus, depois desse tempo de correção vai vir um tempo de renovo, de restauração, de glória. Deus vai levantar você de novo. Foi assim que aconteceu com o povo de Israel, 70 anos, gente, na Babilônia. Foram 70 anos de correção, de humilhação. Mas quando chegou o tempo de voltar para a terra, foi um tempo de restauração. Então a humilhação, ela dá acesso para você ao sobrenatural de Deus.
Deus move o céu, gente, para quem se humilha. Vou dar um exemplo. Acho que todo mundo aqui já ouviu alguma pregação sobre Jonas, né? O que eu mais gosto sobre Jonas é quando ele chega em Nínive para pregar a mensagem. Porque quando ele prega a mensagem, o povo ou seria destruído, ou eles seriam convertidos. E aquela mensagem que entra no ouvido, gente, daquela cidade de Nínive, gerou fé neles. Eles começaram a fazer o quê? Jejum. Começaram a se humilhar diante de Deus. E em vez de eles serem destruídos, eles foram convertidos. A humilhação fez eles terem um novo futuro diante de Deus. Porque o desejo de Deus não é que ninguém morra, seja destruído, mas sim que seja convertido. A humilhação, querido, vai trazer um tempo de bênção de Deus para a sua vida. Só que existe um tempo da colheita da disciplina. Existe um tempo. Existe um tempo onde a gente é confrontado pelo Senhor. Um dos grandes vilões da gente colher esse tempo de exaltação é porque a gente é controlado pela ansiedade. A ansiedade, ela faz você desistir antes do tempo de Deus chegar. A ansiedade, ela fica corroendo a tua alma. E parece que vem pensamentos que não são baseados na sua fé. Como exemplo, Deus não vai mais fazer na minha vida, nunca vou receber esse milagre, nunca vou conseguir viver esse sonho, nunca vou conseguir me libertar de tal coisa na minha vida. A ansiedade faz a gente ser precipitado, preste atenção. Deus não age na loucura da nossa precipitação. Deus não se responsabiliza, querido. Ah, eu estou com dificuldade em casa, vou largar, vou separar. Ah, eu estou com dificuldade na igreja, vou mudar de cidade. Estou com dificuldade no trabalho, vou largar o trabalho. Deus não age na sua precipitação, esquece. A gente age na loucura dos nossos sentimentos e pensamentos, e a gente bagunça a nossa vida, arruma um monte de problema, e depois a gente quer que Deus conserte. Ó Deus, quebrei minha vida, estou trazendo aqui o resto para o Senhor consertar. A gente canta aquele hino, né? Faz um milagre em mim. Não é verdade? Faz um milagre em mim. Então tem coisas que não podem ser resolvidas assim na sua vida, porque senão você não vai aprender a lição. Você vai continuar no mesmo erro. Você vai continuar andando no mesmo caminho, que vai levar você para o choro, para a angústia, para a morte, para a decepção, para o fracasso. Então o que Deus faz? Ele fala assim: meu filho, para o seu bem, você vai ter que passar isso. Teve uma vez, tive uma experiência, foi com a ceia, né? Estava lá trabalhando, no meu cantinho, e aí de repente a ceia entrou chorando assim no quarto, e eu fiquei assustado, chorando. Foi morrer alguém. Alguém bateu as botas. Nem morreu. E aí quando ela conseguiu recuperar o fôlego, né? Fiquei ali com uma dó dela, eu queria tentar ajudar. E aí percebi que ela estava com dor. E quando ela recuperou o fôlego, eu falei para ela: o que aconteceu? Ela falou assim: prendi o dedinho na porta. Quem nunca, né? E naquela hora, gente, o Espírito Santo falou comigo. Falou assim: Vitor, assim como você ficou querendo tirar a dor dela, e você não podia, muitas vezes, até eu queria tirar a sua dor, mas eu não posso tirar, mas eu estou com você. Talvez você está passando por um tempo de dor, e Deus não pode arrancar a dor de você, do luto, da perca, da decepção, mas Ele está com você. Na sua humilhação Ele vai caminhando com você, Ele vai andando com você, irmão. Deus não te abandona. A promessa dele é que Ele estaria conosco todos os dias. Então, no meio da sua ansiedade, da loucura dos seus pensamentos, pare tudo e ouça a voz de Deus. Esse é o meu livro que vai sair, se Deus quiser, vai sair esse ano. Tem dinheiro, irmão Vitor? Não tem, não sei, mas vai chegar. Se Deus quiser, vai sair meu livro esse ano, que se chama Pare Tudo e Ouça a Voz de Deus. Então, na minha ansiedade, na perturbação dos meus sentimentos e pensamentos, eu preciso parar de querer fazer tudo aquilo que dá na minha mente. Tem jovens, dá 18 anos, vou sair da casa da minha mãe, vou morar sozinho. Será que é o melhor caminho mesmo? Né? Será que é a melhor solução? Calma. A sabedoria de Deus,
ela é paciente, ela é pura. A sabedoria de Deus, queridos, nos dá discernimento de entender o que é loucura do nosso coração e o que é a direção de Deus. Porque tem gente que fala que a direção de Deus é aquilo que é a vontade dela. Você vai aconselhar a pessoa, aí você vai falar com a pessoa: então, irmão Vitor, é assim, 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 meu casamento está assim, 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 vou separar porque é o que Deus falou para mim. Deus falou para você isso aí? Ou é você que quer, que está falando que é Deus? Então a gente não pode confundir as vozes da nossa ansiedade, do nosso orgulho, com a direção de Deus. A direção de Deus não faz você tomar atitudes loucas e precipitadas, mas a voz de Deus faz você se humilhar na presença dele e suportar o processo. Aguenta. Se tiver que chorar, chora. Se derrama. Se tiver que dar um passo atrás, irmão, dê um passo atrás, não tem problema algum. Esses dias eu falei com o irmão, eu estava passando alguns problemas na vida financeira dele. Ele falou assim: irmão, já que não deu certo isso, por que você não volta a fazer isso aqui que você fazia? Não, irmão, não, mas como que eu vou voltar? Querido, se não tiver quebrantamento e humilhação, não dá certo. Quando eu saí da Boticário, que comecei a ver um sonho que Deus me deu, que foi começar a dar aulas de teologia, que aconteceu aquele problema com o meu carro em 2023, que os irmãos sabem. Eu tive que dar um passo atrás, tive que voltar a trabalhar na CLT, que era algo que eu não queria. Comecei a ganhar bastante dinheiro, eu tive que parar, porque se eu continuasse lá eu ia desviar, porque não tinha tempo para minha família, não tinha tempo mais para poder me preparar para as pregações, para ajudar as pessoas. Então foi o tempo que Deus me deu para poder ganhar aquele dinheiro, e amém. Até hoje, se eu quiser voltar para está aberta a oportunidade, mas não é isso, gente. Tem momentos que você dá um passo para trás, mas Deus vai tirar você de lá. Deus vai te dar um impulso, meu irmão, para você chegar em lugares que os seus pés jamais chegariam sozinhos. Está na ansiedade, está na preocupação, está na confusão das suas provações, é tempo de parar e ouvir a voz de Deus. Agora quero ler do versículo 7, coloca por favor 1 Pedro, capítulo 5, versículos 6 e 7 que eu vou ler. Eu vou ler o 6 e o 7 juntos, tá? Para ficar melhor. Coloca o 6, por favor. Isso, obrigado. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte. Ou seja, tem um novo tempo de Deus preparado para aqueles que se humilham. Amém? Versículo 7. Olha agora. Por que a gente não consegue ver o tempo de Deus, o tempo da exaltação? Por causa da ansiedade. Lançando sobre ele toda a vossa. Queridos, eu identifico quando eu estou ansioso. Estava fazendo estudo esses dias, eu gosto um pouco de psicologia, eu vou pesquisando. E eu descobri, pastor, que quando você dorme preocupado com um problema, você acorda de manhã preocupado com o mesmo problema. Porque o seu cérebro é como se ele desconectasse quando você dorme, e quando você acorda, ele conecta naquele último pensamento de preocupação que você estava tendo. E aí isso vira um ciclo. Você passa um dia preocupado, aí você vai dormir preocupado, acorda preocupado, aí você vai dormir preocupado, e vai segunda, terça, quarta, quinta, vai janeiro, fevereiro, março, abril, vai um ano, dois, quando você vê, você está doente. Emocionalmente. Por quê? Porque você está num ciclo vicioso de preocupação e ansiedade. Nós temos várias ansiedades. Tem ansiedades familiar, os pais de família, tem que pagar as contas, tem que pagar água, luz, escola, internet, tem que comprar remédio, tem que fazer compra, tem que consertar o carro, dar problema no carro, trocar pneu, não é? Aí cresce o pé do filho, aí tem que comprar sapato, aí eu não sei a criançada hoje, mas chinelo para mim era 15 dias. Cansei de apanhar e quebrar chinelo, aí quando estourava o chinelo, eu colocava um prego escondido da minha mãe. Ela não sabia que tinha estragado meu chinelo. Só que aí não dava muito tempo, ela descobria e era aquela surra toda hora. Então a ansiedade, ela vem, queridos, a preocupação vem. As mulheres, meu Deus, deixei a roupa no varal. Tá engraçado. Estou viajando com a Serra. A gente está lá no fim do mundo. Meu Deus, choveu. Está chovendo em Registro. Deixei a roupa no varal. Já fica preocupado, já fica triste. Deu trabalho para lavar roupa. E criança é assim, ó,
Caminhão de roupa. Lava hoje, quando você vai olhar no outro dia, tá nascendo roupa na cesta ali. E vai vir mais uma ainda. Estou quase comprando uma lavanderia para deixar já lá atrás de casa e resolver o problema da série. Então, cada um de nós, queridos, temos muitas preocupações e problemas. E se a gente não aprender como vencer isso, nós vamos fracassar na fé. Talvez seu problema, meu irmão, que você não tem força para vir para o culto, você não tem força para orar, você não tem força mais para se relacionar com Deus, é porque a sua emoção não está bem. Você não está bem dentro de você. Pensamentos que estão angustiando a sua alma. Então, a única forma de você vencer essa fase é você lançar esse peso que está sobre você, que você não está aguentando mais, que a gente não aguenta há muito tempo. Pegar isso e colocar nas mãos do Senhor. Senhor, eu não consigo resolver tudo, mas agora eu vou parar de tentar fazer tudo com a minha força, com o meu jeito. Vou aprender a descansar no Senhor. Põe a mão, Senhor, onde a minha mão não alcança. Senhor, vai aonde eu não posso ir. Resolve o que eu não posso resolver. Senhor, trabalha na minha vida em áreas que preciso melhorar. Deus, me ajuda a resolver tal problema no meu trabalho, tal problema na minha casa. Gente, lá em casa estou com um problema que eu não sei o que é, eu pinto, passo um negócio na parede, e subi no teto, vi a caixa d'água e mexi na telha e coloquei rufo, e não sei de onde que sai mofo. O pastor foi lá viu. Fui orar a Deus, falei, Deus, o que está acontecendo, Senhor? Não aguento mais pegar minha camiseta para ir para a igreja e cheirar mofo. Aí agora acho que eu descobri o que é. Eu vou gastar mais um dinheiro lá. Em nome de Jesus vai resolver aquilo. Aí vou comprar tinta dessa cor aqui, cinza escura, porque ali está pintando todas as paredes, então não adianta colocar cor clara. Vou pintar tudo de cinza as paredes. E aí em nome de Jesus vai acabar esse mofo. Até isso eu orei, irmão, porque estava... Não foi pouco dinheiro que eu gastei lá não para resolver isso aí. Foi pouco dinheiro não. Amém? Então lança o Senhor. Meu irmão, chega diante de Deus e fala assim, Jesus, eu estou trazendo isso aqui diante do Senhor, porque senão eu vou morrer com esse problema. Meu irmão, tortura você, perturba você, gera em você mau humor, você fica chato, você não tem paz. Tempos de humilhação. Só que, preste atenção, humilhação com dignidade. O que é humilhação com dignidade? A humilhação na presença de Deus. Não é humilhação igual o pessoal que larga Jesus, aí começa a encher a cara, começa a cair pelas calçadas, aí vira piada, olha lá, era crente. Não é isso que eu estou falando. É passar humilhação com dignidade. Igual esses dias eu conheci um pastor, que ele falou assim que estava difícil aquele mês, pagar o aluguel da igreja é um valor muito alto, né? E ele falou que tinha uma irmã que tinha aceitado Jesus na igreja, né? E o filho dela era traficante. E a irmã trazendo oferta, só que a irmã não trabalhava. Aí o pastor começou a investigar. Ô irmã, você está trazendo dízimo, tal, oferta, mas de onde que é esse dinheiro? Perguntar, mas de onde que é? O pastor sabia que o filho era traficante? Ela falou assim, aí ela com um envelope assim de dinheiro. Pastor, isso aqui é o dízimo do meu filho. Ele falou para mim trazer. Sabe quantos mil? 12 mil reais. Pastor, isso aqui é o dízimo. E o caixa da igreja, ó, aluguel, não vai pagar. Pastor, não, guarda esse dinheiro aí, que eu vou lá na favela conversar com você e com seu filho, tá bom? Guarda esse dinheiro aí. Aí o pastor pegou o carro dele. Quando ele chegou lá na porta da favela, os caras tudo assim. Quem que é você? Aí a mulher estava com ele, né? A irmã. Não, o pastor, ele está comigo, nós vamos lá falar com meu filho. Aí ele chegou lá na quebrada, falar com o traficante, aí pastor, tal, não sei o que, aquela gíria toda, né? E aí ele conversou com o rapaz, falou assim, olha, não tenho nada a ver com sua vida, com o que você faz, mas diante do Senhor, isso é pecado, eu não posso aceitar esse dinheiro. Aí o traficante falou assim, pastor, mas tal igreja aceitava.
falou assim: tá, mas eu não posso aceitar. Aí sabe o que o traficante fez? Ele estendeu a mão para o pastor e falou assim: pastor, você tem meu respeito. E aí o pastor foi embora. Quando chegou no dia que venceu o aluguel da igreja, que estava chegando a tardezinha, entre 4 e 6 da tarde, faltava ainda R$2.000 para pagar o aluguel da igreja. Aí o irmão mandou mensagem para o pastor: pastor, manda seu Pix aí que Deus tocou no coração para me mandar uma oferta. Aí o irmão pegou e mandou R$2.000. Era o dinheiro que faltava para inteirar e pagar o aluguel da igreja. Calma que não acabou ainda. Aí na mesma semana, o dinheiro do mês, que a igreja recebia todo mês, entrou, e equivalente ao outro mês, entrou na mesma semana. Aí pagou o aluguel do mês e do outro mês. Passando a humilhação com dignidade, sem abandonar a Deus, sem esquecer dos princípios, porque vai ser isso que vai trazer o tempo de exaltação na sua vida. Irmão Vitor, eu estou fazendo tudo certo, estou passando luta, está dando tudo errado. Continua. Está no caminho certo, porque é só assim que vai ter exaltação, querido. Se você fizer tudo errado, que glória teria? Nenhuma. Que honra teria? Nenhuma. Então você vai fazer tudo certo, você vai andar no caminho, vai obedecer e vai dar errado. As portas vão fechar, injustiças vão acontecer. Mas se você continuar se humilhando diante de Deus, a honra que você dá a Ele vai se transformar em bênção na sua vida. Precisamos lançar diante de Deus nossas ansiedades, preocupações, senão nós não vamos suportar. A sua fé vai naufragar, irmão. A sua fé. Às vezes a gente não dorme com preocupação do trabalho. Teve uma vez na Boticária que estava num setor lá, que era um setor considerado mais difícil. E comecei a trabalhar ali. Eu já tinha trabalhado naquele setor, mas tinha ficado muito tempo fora. E depois eu retornei, bem no ano que eu saí da empresa. E tinha noite que eu não dormia. Comecei a ficar preocupado. Ai, amanhã trabalhar naquele setor lá, o chefe tudo ligando, não sei o quê, por que a produção caiu, não sei o quê. Aí eu cheguei pro meu chefe e falei assim: ó, perdoa, mas pela minha saúde eu não posso ficar, senão vai me dar um treco daqui a pouco. Pela minha saúde, me coloca em outro lugar, nem que seja para pegar a caixa pesada de perfume, mas não dá. Pela minha saúde, eu preciso ter a humildade de falar que para mim não vai dar. Então às vezes a ambição de crescer, de chegar, de conquistar, não vale a pena, irmão, porque a gente ganha aqui e perde o essencial, que é a saúde. Amém? Então o mover de Deus, ele vem, Deus faz, Deus honra, Deus faz milagre na vida de quem? Dos humildes. A mulher do fluxo de sangue, gente, o que ela fez? Ela se rastejou. Vocês sabiam que ela podia morrer apedrejada ali, que ela não podia estar ali? Mas ela foi humilde. Ela foi rastejando, até que alcançou o milagre. Jó, ele foi humilde em passar a sua aprovação e não se matou, porque ele foi tentado. Ele não se matou, ele passou a aprovação dele com dignidade e foi honrado. A mulher cananeia, em busca do milagre pela sua filha que estava endemoniada, ela perseverou, ela pediu para Jesus 1, 2, 3, até que a filha dela foi liberta. Então a humilhação é o caminho. Para quê? Para uma virada de Deus na minha e na sua vida. O caminho, querido, é se quebrantar diante de Deus. Se nós estamos sendo provados, nós precisamos entender que Deus está nos chamando para um tempo de humilhação, igreja. É nesse lugar que a glória de Deus se manifesta. É nesse lugar que o sobrenatural acontece. Coloca, por favor, agora em Daniel. Daniel capítulo 12. Capítulo 10, versículo 12, por favor. Daniel, capítulo 10, versículo 12. Esse texto aqui é muito importante. A gente já está indo para a parte final, tá? Diz assim, ó, preste atenção.
Então me disse, quem disse? O anjo para Daniel: não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante Deus, são ouvidas as tuas palavras, e eu vim por causa das suas. Daniel orou, mas não foi só a oração dele, foi a humilhação dele em sua oração. Sabe o que isso fez? Isso fez o céu se mover, o anjo de Deus descer e vir até Daniel. Querido, chega de atrair demônios para sua casa. Chega de abrir a porta para Satanás, para a nossa casa. Chega a hora e o tempo da gente chamar o céu para a nossa casa, a gente abrir a porta do céu para a nossa casa, a gente ser visitado por anjos, do Espírito Santo nos visitar no nosso lar, da gente ser tocado pelo Espírito Santo. A humilhação de Daniel fez o céu se mover em seu favor. Agora olhe para a sua vida. O que você precisa buscar diante de Deus em humilhação? O que você precisa se quebrantar diante de Deus em humilhação para que o céu te dê uma resposta? Para que o céu venha trazer uma mensagem de Deus para você? Precisamos clamar, meu irmão. Se não orar, não tem resposta. Se não se quebrantar, não vai ter milagre. É necessário fazer como Daniel e ter a coragem de buscar o seu milagre. Chega de... Como que é o nome? Quando a gente usa alguém como intermediário. Chega de intermediário. O pastor vai orar por mim. Não, os irmãos vão orar. Já coloquei no grupo da igreja. Não, meu irmão. Não. Você precisa ter uma experiência real com o Senhor. Se está faltando, Deus tem para suprir. Se tem enfermidade, Deus tem poder para curar. Se nós estamos passando problemas, é a oportunidade de a gente ver o sobrenatural de Deus na nossa vida. É a grande oportunidade. Queridos, às vezes a gente olha para a situação e a gente se acomoda com o problema. Você se acostuma com o problema. A gente se acostuma com o problema, a gente se acostuma com aquilo que não é para acostumar. Não aceite, não se acostume. Ah não, irmão Vitor, eu estou acostumado já, minha conta é menos 1.000, aí cai o dinheiro, aí some tudo no mesmo dia. Acostumou. Não, irmão Vitor, já estou acostumado. Não, aqui em casa é assim mesmo, dá uma loucura aí, nós quebra tudo, as coisas aqui, depois nós vai tomar ceia. Acostumou, irmão. Não. O Espírito Santo, ele não faz a gente ficar preso no comodismo, não. O Espírito Santo, quando ele nos toca, ele provoca mudança. E não precisa, gente, o irmão, o pastor, irmão, isso é pecado, aquilo é pecado. Quem é cheio do Espírito Santo sabe o que é pecado e o que não é, porque o Espírito Santo fala. O Espírito Santo, quantas vezes, irmãos, eu quero dar aquela resposta. O Espírito Santo fala assim, ó. Quantas vezes? E quando eu encontrei o cara que bateu, lembra do palio que eu tinha, que comprei da ajuda? Quando eu encontrei o cara que bateu no meu carro na rua, quando eu fui levar o meu sobrinho na escola, eu vi ele na rua, fui levar meu sobrinho na escola, o Rodrigo pediu para mim, leva um PP lá no César, né, lá no perto do Agrochá. Peguei meu sobrinho, quando eu cheguei na porta da escola, quem estava lá? O cara. Rapaz, me deu vontade de... Espírito Santo, ora por ele. Clama pela vida dele. Irmãos, existe um tempo de honra de Deus. Existe um tempo de vitória. Mas tem que plantar alguma semente hoje. Você tem que fazer alguma coisa hoje. Então é impossível. Quem quer milagre, meu irmão, não fica de boca fechada. Quem quer milagre não fica em casa. Quem quer algo diferente, dá seu pulo, faz alguma coisa, se move, dá seu jeito. Mas você precisa fazer algo
em relação a essa situação. E para a gente fechar, eu quero ler agora 1 Reis, capítulo 21, versículo 24. Vou tentar ser o mais breve possível aqui nessa parte. 1 Reis 21, 24. 1 Reis 21, 24. Só para você entender o contexto. Acho que todo mundo já ouviu falar do rei Acabe, né? O rei Acabe, gente, ele foi um idólatra, né? E não só isso, ele desviou todo o povo de Israel, porque ele influenciou muito na vida espiritual do povo. Só que ele recebeu uma profecia de que ele iria morrer. E aí essa profecia foi tão forte e impactante que causou nele um arrependimento. Diz assim um texto, ó: aquele que de Acabe morrer na cidade, os cães o comerão. E o que morrer no campo, as aves do céu o comerão. Versículo 27 agora. 27, por favor. No mesmo capítulo, 27. E sucedeu, pois, que Acabe, ouvindo essas palavras, que ele iria morrer, rasgou as suas vestes, cobriu a sua carne de pano de saco e jejuou, e dormia em cima de panos de saco e andava mansamente. Ou seja, teve uma mudança, uma transformação, um arrependimento, uma humilhação. O jejum na Bíblia, gente, é o maior sinal de humilhação. O jejum na Bíblia é um grande sinal de uma pessoa que quer ter uma mudança de vida, quer ter uma transformação de dentro para fora. Versículo 28. Aí quando Deus percebeu que Acabe fez o jejum de humilhação, olha o que Deus fez. Então veio a palavra do Senhor a Elias. Olha que lindo. Deus, ele só observa a gente. Enquanto o nosso coração está orgulhoso, o céu. Quando começa a ter um verdadeiro quebrantamento, Deus já envia. Deus já dá resposta, Deus já abre a sua visão, Deus já dá sonho, Deus já faz o que tem que fazer. E a mensagem foi, versículo 29. Não viste que Acabe se humilha perante mim? Não é? Gente, se Acabe, que matava os profetas, que desviou o povo de Israel, se humilhou e Deus viu a humilhação dele, não vai ver a sua? Será que Deus não vai ver os seus bastidores, a sua casa, o seu lar, o seu problema, a tua família? Ele está vendo, porque Deus não é cego, irmão. Mas a humilhação dentro do seu lar, da sua casa, da sua família, vai provocar o sobrenatural de Deus. Então você tem duas opções: continua do jeito que está, ou você rasga o seu coração e fala assim: Deus, me entrego por inteiro, faz o que bem parecer aos seus olhos. Trata as minhas feridas, trata a minha casa, trata a minha finança, trata o meu casamento, trata o que o Senhor tem que tratar. Enquanto a gente lutar contra Deus, nós não veremos o sobrenatural dele. Mas quando houver um quebrantamento, uma humilhação diante dele, o poder de Deus vai tomar a tua vida, a sua casa e a sua família. Amém? Você pode se colocar em pé por um minuto, por favor? Deus me deu essa mensagem. E na quinta-feira eu fiquei o dia inteiro pensando, refletindo, meditando no Senhor. E quando vem, irmão, um tempo de humilhação para mim, eu já, Deus tem alguma coisa. Deus vai abrir alguma porta, Deus vai fazer alguma coisa. Quando vem tempo, eu já sei que Deus vai fazer algo. Meu irmão, não deixa essa fase que está vivendo cegar você, não. Deus tem coisa nova. Deus vai abrir porta. Deus vai honrar a fase que você está vivendo e se humilhando diante dele. Amém? Vamos orar ao Senhor. Espírito Santo de Deus, o Senhor sabe a fase, Senhor, que cada um aqui está vivendo.
Uns, Senhor, estão passando fases amargas, outros, Senhor, fases prazerosas. Mas aqueles, Senhor, que estão, Deus, passando essas fases difíceis, consola, Senhor. Fortalece, encoraja. Espírito Santo de Deus, abre a visão, Senhor, e não deixa desistir. Senhor, que haja em nós um coração humilde e quebrantado diante do Senhor. Que venha sobre nós, Senhor, uma fase, Senhor, de humilhação e quebrantamento. Porque eu sei, Senhor, que a seu tempo, em tempo determinado, nós vamos colher as bênçãos do Senhor, a exaltação que vem do Senhor, o milagre que vem do Senhor, e aquilo que está fechado vai se abrir, aquela resposta que não chega vai chegar. Então vai trabalhando, Senhor, na vida dos nossos irmãos, vai trabalhando, Senhor, no casamento, Senhor, nas finanças, na vida dos filhos, vai trabalhando, Senhor, na vida emocional, na saúde, vai, Senhor, provocando fé, Senhor, para poder suportar o tempo da espera, para que aconteça um milagre, Senhor, em cada família aqui, Jesus. Que venha um tempo, Senhor, de testemunhos, um tempo, Senhor, de colheitas, de milagres, um tempo de honra e exaltação do Senhor, porque nós vamos esperar em seu tempo, Senhor, a resposta chegar. E eu sei que quando o seu tempo chega, Senhor, não há quem possa impedir as bênçãos do Senhor. Oh, meu Deus, nós te louvamos, Senhor, por essa palavra, meu Deus, em nome de Jesus. Irmãos, quando chega o tempo de Deus, não tem quem peça. Gostando ou não gostando, querendo ou não, invejando você ou não, não tem quem peça, não. Quando chega o tempo de Deus, não tem jeito. Acontece. Deus faz. Deus honra. Então fique tranquilo. Se tem alguém que você sente que está tentando travar você, atrapalhar você, fique tranquilo, irmão. Porque quando chega o tempo de Deus, não existe ninguém que possa impedir a vitória do Senhor sobre a sua vida, amém? Aplauda o Senhor Jesus. Está passando aqui para o pastor.